Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Senhoras e senhores, com muita alegria que nós anunciamos a presença do Dr. Rubens Teixeira. Ele é analista do Banco Central do Brasil, professor universitário, radialista, doutor em economia, mestre em engenharia nuclear, pós-graduado em auditoria e perícia contábil, engenheiro de fortificação e construção, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Ciências Militares pela Academia de Agulhas Negras, membro titular da Academia Evangélica de Letras do Brasil, Prêmio Tesouro Nacional, com sua tese de doutorado em Economia. A sua biografia é narrada no livro Do Montoro Deus Ergue um Vencedor, de autoria de Jorge Vieira. Escritor de sucesso com mais de 250 mil cópias do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Então vamos receber o Dr. Rubens com muito carinho. Boa noite, muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos vocês. Deixa eu mostrar que estão nos livros aqui. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente do capítulo, que tão gentilmente recebeu sua casa, sua família, lá confortavelmente instalado. E a gente sabe que um gesto desse é muito carinho. A gente coloca dentro da casa da gente pessoas que a gente considera, pessoas que a gente tem carinho. Eu queria agradecer meu amigo pelo gesto tão gentil, Humberto e a Cristina. Cumprimentar aí o nosso homem voz, doutor Adilson, doutor Tarcísio e a todos os presentes. Bem, eu vou, conforme foi a previsão do convidado, eu vou narrar a história da minha vida para que sirva de reflexão para todos vocês aqui presentes essa noite, que tão gentilmente aceitaram o convite, alguém que gosta de vocês, para estar aqui na Bonita. Eu vim da família paupérrima, muito pobre mesmo. Eu costumo descrever a casa que nós morávamos para vocês terem noção do que se trata o pobre. Mas pobre não é doente, né? Mas pobre, não foi como muda pobre, isso é. As pessoas classificam assim, que quando era difícil de misturar. Meu pai, ele teve 6 filhos, meus pais, né? E morávamos numa casa que tinha 2 câmeras, embora lá de fora, não tinha teto, vara negra, fogão lá, o banheiro que lá de fora não tinha teto, né? E não tinha muros, um bairro muito pobre, no Rio de Janeiro. Sendo que quando eu nasci, os médicos foram até os pés que a partir do terceiro filho poderia ter problema, que os pés lá, a partir da idade orgânica do meu pai e minha mãe. E eu fui o terceiro filho. De 6. Meu pai teve o dobro, ele pegou para mim. E se o médico estava certo ou não, com relação a dar problemas, eu posso dizer que eu dei essa garantia para o médico. Eu fiz com a palavra dele, eu tive muito problema. E até hoje, não dando problema por aí, eu vou contar uma coisa aqui. Eu tinha uma saúde muito frágil quando eu nasci. Eu não tive foco da minha infância quando eu era bebê. Foi produtivo que eu tinha 6 anos de idade. Mas uma tia minha falou para minha mãe o seguinte, quando eu nasci: Bacia, onde é que você arrumou esse garoto tão feio? A minha avó, por parte de pé, era de origem alemã e o nome dela era argentina. E a minha avó, por parte de mãe, o nome dela era Malvina. E embora os peruços da Piaba, nós íamos bem. E o que acontece? Eu tive muitos problemas de saúde na infância. Eu tive muitas infecções e eu tive que tomar muitos remédios, muito antibiótico e minha dicção toda
quando eu tinha 7 anos de idade, as crianças da minha idade já sabiam ler, mais ou menos, daquele jeito que criança lê, e eles me incentivaram a ler a Bíblia. E com 9 anos de idade, eu já havia lido toda a Bíblia. Eu tinha miopia, astigmatismo, eu lia um pouco de plástico. E li a Bíblia toda. Eu descobri que tinha miopia, astigmatismo, com 30 anos de idade. Quando eu comecei a conseguir ler poeta de ferro, de trás, trocar de peça, a pessoa percebeu que eu tinha problemas, eu percebi também, depois que eu vi meu leitor. Aí você vai perguntar, por que você não descobriu antes? Que eu, poxa, com 30 e poucos anos? Não, por quê? Porque eu achava que não era perto. Nunca tinha usado recurso. Com 9 anos eu tinha lido a Bíblia toda. E aí mudou a forma de ver o mundo. A Bíblia foi assim, como assim? Não, porque a Bíblia fala de um Deus que é extraordinário. E fala coisas muito profundas. Não vai para oferecer muitas coisas da Bíblia aqui. Mas eu posso afirmar para vocês que a Bíblia é extraordinária. Não tem como. Eu acho assim incrível como algumas pessoas, eu respeito que ainda não tem acostumado a Bíblia, não conhece a Bíblia, mas você faz inferências sobre a Bíblia e elas não têm noção. É muito, quase que irracional nos comentários que fazem. A Bíblia é extraordinária em muitos aspectos. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que eu escrevi foi um livro assim, Simples Bíblia, de sucesso, em companhia, com a autoria com o meu amigo, uma figura muito querida, muito conhecida, os vídeos que eram brilhantes, ele é campeão de produtividade na feira dele, na região do primeiro regional federal, na segunda região do Rio de Janeiro, que os vídeos tomaram uma delas. O livro 25 Bíblia, que foi o primeiro livro que eu escrevi. E o primeiro livro que eu escrevi foi o primeiro colocado no Brasil, em diversos rankings, na categoria dele. Esse livro lançou na Letônia, país do leste europeu, antigo União Soviética, foi o primeiro colocado. Ele já lançou ou vai lançar em Portugal, Romênia, Hungria, Coreia do Sul, Argentina, México, Estados Unidos. O primeiro livro que eu escrevi, ele tem mais de 200 citações bíblicas e menos de 200 peças. Virou um best-seller no Brasil, além dos Estados Unidos. E está lançando em vários tempos, em vários idiomas. Então é um livro que, embora ele não tenha uma conotação religiosa, um ateu agnóstico, que ele lê esse livro, ele não se sente confrontado, porque ele não faz, ele não diz a respeito para fora. Ele fala de leis bíblicas que são tão objetivas que você não precisa passar um mapa para segui-las. Esse é o livro, a gente simplesmente precisa. Esse aqui. Aí depois desse, eu e o William Douglas escrevemos esse aqui. Sociedade com Deus. Que é um livro que são mais 25 leis, mas 25 leis que levam o encontro para por fora. Esse é o livro de administração e negócio. Então, vocês vão de convir comigo que eu caio bastante no que eu estou falando. É evidentemente que você não se preocupe, você que não crê na Bíblia, que não conhece a Bíblia, ou que você, enfim, você eventualmente é ateu, você não sai comigo não, porque eu também não estou aqui para desagradar você. Eu só queria dizer que eu creio na Bíblia. Mas eu queria dizer também, eu escrevi esse livro aqui, ó, Desatando o Meio do Brasil, Propósitos para Destravar a Economia e Trabalhar com Outros, são 3 autores. Um deles é ateu. E ninguém escreve um livro com uma pessoa se não for amigo dessa pessoa. E esse camarada é meu amigo. Então, se você é ateu, você pode ser meu amigo também, se você quiser, porque eu gostaria de ser seu amigo. E o que acontece? Eu comecei a ajudar meus pais, eu comecei a levar carro, vender ferro velho, trabalhar em obras, as mãos foram entradas por acidente em obra. E meu pai, dando mais esforço, quando eu tinha 12 anos de idade, ele viu, procurou um laboratório de projeto odontológica para aprender a profissão de protético e me colocou lá, para ver se eu aprendia a profissão. Eu não tenho destreza, eu não tenho habilidade com as mãos. Eu não conseguia aprender a profissão de protético porque era entregador de tentadoras. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tirei minha carteira de trabalho, esperando arrumar algum emprego, esperando que alguém me desse uma oportunidade. Uma vez até, através de todo meu pai, que era assessorista de prato, pediu para alguém me dar uma oportunidade. Uma vez eu arrumei um emprego que eu trabalhei só 3 dias. 3 dias depois eu fui demitido. Até hoje eu não sei nem porque fui contratado, nem porque eu fui demitido. Eu suponho que eu tenha sido contratado porque meu pai foi insistindo, pedindo alguém atender o pedido dele e depois viu que eu não atendi o que eles queriam, provavelmente. Sabe que tinha muitas frustrações. Eu gostaria de insucesso. Porque eu não queria saber de frustrações. Até porque, de alguma maneira, era, mas isso não era
mais velho, o Paulo, o terceiro, ele, depois dos testes pegaram muito esforço, preparo para ele passou o concurso para ser sargento do Exército. E se formou sargento do Exército. Naquele ano que ele se formou sargento do Exército, eu fiz a inscrição para fazer prova para sargento da Aeronáutica. Eu me lembro que eram 3 provas, uma de matemática, uma de português e uma de química e física. A prova de química e física tinha 40 questões. E de múltipla escolha, A, B, C, D. Das 40 questões, eu acertei 4 de química e física. Eu fui verificando as 4 se eu sabia resolver alguma. E eu percebi que eu não sabia nenhuma delas. Eu acertei foi no chute mesmo. Então era algo assim muito frustrante. Só que naquele ano meu irmão se formou e falou assim, vou pegar os seus estudos. Eu falei, ótimo, agora na vez. Procurei que seria o melhor colégio, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, um colégio muito claro. Segundo ano, o colégio não tinha nem muito interesse. Teve certa resistência para receber a matrícula, para eu fazer o 3º ano do ensino médio lá. Então eu ia fazer o 3º ano do ensino médio. Receberam minha matrícula, aí fizeram uma prova, né? Aplicaram uma prova, que a gente chama de Rio de bolsão. Então, provas para ver que desconto que a pessoa teria. Uns ganharam 100% de bolsa, outros 80%, 50%, 20%, 10%, e outros não ganharam nada. Eu ganhei quanto? Lógico, eu não sabia nada, então eu não ganhei nada. Não pegou, mas foi muito claro, ele foi muito generoso comigo. E eu me lembro que nessa época eu arrumei um emprego de mensalão mínimo para pegar PCF para ir para o colégio, dava para bolsa cheia de livros. E eu muito cedo pro colégio, dava 11 horas assim, estava com fome terrível, mas eu não tinha dinheiro para o lanche, estava com fome, já não entendia mais nada. E pobre não fica pedindo muito o negócio biscoito, essas coisas por outro, porque quando tem pede, no dia seguinte você tem que comprar isso lá também, né? Você paga o biscoito da pessoa no dia, você tem o biscoito da pessoa. E pobre sabe que não vai ter no dia seguinte. Então, se o pobre pedir um dia, vai ter que pedir no outro, ele acaba pedindo pidão, coisa silvana, ele vai perder a reputação, e aí as pessoas deixam, não sei, não dão um biscoito, quando pensam em ofender. O pobre já é acostumado com isso, então ele não pode. Eu ficava com fome terrível e saía meio de meia do subsolo, do prato onde meu pai trabalhava, e eu trabalhava no meu salário mínimo, e comia uma marmita, estava me explorando uma marmita fria, e continuava o dia. Eu me lembro que uma vez, numa das aulas, o diretor entrou na aula e me chamou a atenção duramente. E quando ele me chamou a atenção, que ele foi muito ríspida, eu pensei assim, eu acho que eu fiz alguma coisa. Porque o pobre sempre faz alguma coisa e ele se acha culpado, porque, enfim, de fato, é muito difícil a situação de quem vive na pobreza. A falta de consideração, muitas vezes, é enorme. E depois que o diretor saiu da sala, o colega olhou para mim e falou assim, por que as pessoas fazem isso com você? Você não fez nada. Mas por que as pessoas fizeram aquilo comigo? É porque o pobre tem cara de pobre. O pobre só quer saber denunciar a camisa que denuncia, a meia, falta de meia, o cabelo, a cara dele diz que ele é pobre. E, infelizmente, o pobre, ele é identificado e, muitas vezes, ele é maltratado. Mas por que eu estou falando isso? Para as pessoas ficarem com pena de mim? Não faça isso, porque nem eu mesmo tenho pena de mim. Eu estou falando isso para mostrar que eu já sabia que a Bíblia inteira, de capa a capa, diz que Deus, ele protege o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Ele, todo tipo de desvalido que confia em Deus, Deus o protege. E quando eu estou falando, embora eu tenha a oportunidade de palestrar em muitos lugares no Brasil, lugares de alto nível, como esse aqui, para empresários, para executivos, para intelectuais, eu palestro em outros lugares, como Bells, nos Estados Unidos, na Europa, aqui em Moscou e em vários outros países. Eu também entro em lugares extremamente carentes e pobres. E quando eu estou falando em lugares que nem a polícia entra, dando grau de periculosidade, lugares dominados literalmente pelo crime, eu encontro pessoas muito carentes. Eu digo isso exatamente que eu estou falando aqui. Que pobre tem cara
seguinte, então eu queria dizer para vocês uma outra coisa. Se vocês quiserem ficar no lado de Deus, tratar um plano para você ajudar. E um dia eu estava numa aula de física, o professor desenhou uma força, uma história de estática, de dinâmica, e olhou para a turma e me achou. Falou, você, qual é o nome dessa força? Eu não sabia nem direito, estava pensando no quadro, e evidentemente não sabia a resposta também. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Você não vai pensar em concurso algum? Vai embora. Paga o dinheiro que você está pegando aqui, vai comprar Mirabel, para um biscoito wafer. Os adolescentes gostavam muito. Vai embora. Tu é um semi-idiota, tu não vai pensar em concurso algum. Naquela altura, eu sabia quando estava entendendo nada e a diferença entre ele e o semi-idiota provavelmente era alguma coisa muito quase que se confundia uma coisa com a outra. Eu não sabia nada. E eu fui para aquele lugar que eu trabalhava e fui falar para Deus. Deus, eu sabia que eu estava muito mal. Olha, gente, eu fazia exercício em casa, não fazia papel de pão. Era uma luta desproporcional, porque eu tinha errado praticamente a prova toda de química e física do concurso para sargento. No final de um ano, no ano seguinte, eu ia fazer prova para oficial. Que na época em que eu era criança, quem governava o Brasil eram generais. Então, já que não acabou meus estudos, o que eu mirei? A Academia Militar de Seguros Negros. Eu falei, para lá, por favor. Só que era um concurso mais difícil, porque aquele que eu tinha ficado reprovado, errando quase a prova toda. De química e física. E o que aconteceu? Eu fiz um bilhete para Deus, dizendo o seguinte, Deus, eu quero passar para a Academia Militar de Seguros Negros. Eu sei que a minha capacidade no papel é inferior de muitos, mas eu sei que ninguém tem uma sabedoria igual à tua. E eu botei um bilhete, perdi o bilhete, eu não tinha interesse que ninguém lesse o bilhete, porque as pessoas podiam ler o bilhete e achar que eu era um louco, então eu não queria discutir com as pessoas acerca do meu bilhete. Só que eu perdi esse bilhete, o bilhete foi achado, entrava no meu pé, isso foi feito um quadro, que foi no bairro do dia da minha formatura. Eu me lembro, chegou no final do ano, eu vi aquele diretor, que eu lembro chamado a natação, um espetáculo meu, eu perguntei, o que é isso na sua mão? Ele falou assim, só para o curso da prova de oficial do corpo de bombeiro. Por que você pensou? Ele falou, tão pouco risco. Eu falei, se você está de engenharia matemática, procura engenharia na época da última peso, Rubens Teixeira da Silva, se foi uma de classificação para valer na primeira peso. Eu já estava na primeira peso, no laboratório lá, e estava no normal. Só que eu tinha colocado no bilhete que eu queria, dito para Deus que eu queria para a irmã, a oração por escrito que eu fiz. Essa oração está nesse livro aqui, olha. Tem um livro que conta a história da minha vida. Esse livro aqui conta a história da minha vida. Uma altura que eu usava um vencedor. Esse livro é muito forte. Ele não é de minha autoria. Ele está ainda perto para os fotos, inclusive. Esse livro, outro dia, eu estava lá no metrô do Rio de Janeiro e comecei a chorar alto. E as pessoas foram socorrendo. Ele falou, não, está tudo bem, eu só estou lendo esse livro. Portanto, se alguém comprar esse livro e for ler, cuidado para não ler no metrô. Eu tenho os poucos livros que eu trouxe ali, todos os livros são 25 reais, exceto o Desafio no Brasil, que é 35. E o que acontece? Eu passei naquele concurso que eu havia aprovado para sargento e passei também para a Academia Militar de Seguros Negros. Quando eu passei na Academia Militar de Seguros Negros, o que aconteceu? Eu passei no concurso da irmã e tinha que ter um código para entrar lá dentro, porque eu era civil, não era da escola preparatória, não era o colégio militar. Me deram um painel, eu botei o cinto, acertou a cintura, o resultado foi tudo certo. Entrei na irmã. Chegando lá, eu era muito magro e pequeno. E isso... Mas eu estava nadando. Depois que eu entrei lá, 3 meses depois, eu teria a primeira prova minha de natação. Seria 50 metros, depois
onde que eu vou? Eu ajudava meu pai com o pouco dinheiro que eu recebia, ajudava meu pai ainda. Não ia, pedi para sair nada, eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão que com as minhas pernas eu não sairia daquela academia voluntariamente. Eu acho que, evidentemente, o melhor era matemática. Eu poderia sair no saco preto, na horizontal, mas isso é com a perna dos outros, não com a minha. Tá certo? Eu defini que eu não ia pedir para ir embora. E eu vou atravessar muito rápido com vocês para não ter que falar outras coisas. Você se afobar e depois ter que entrar na água de novo é um esforço psicológico muito grande. Vocês podem ter certeza. Você se afoga, tirando da água. E logo depois tem que entrar na água de novo. Então pede para sair. E é muito difícil. E um esforço tremendo e nada de bom desempenho. Chegou o dia da prova de 50 metros, a primeira prova de natação. Os melhores nadadores faziam em 30 e poucos segundos 50 metros. Os nadadores mais ou menos faziam 40 e poucos segundos, e metros, 50 segundos, já é considerado nadador fraco. Eu fui o pior tempo de centenas de cadetes que fizeram a prova, meus 400, se não me engano, na época. Eu fiz em 104 segundos, o dobro dos piores tempos. E eu, no primeiro ano da irmã, eu tive uma das piores notas da minha turma da irmã. Eu tive uma das piores avaliações dadas pelos cadetes, os colegas cadetes. E tinha uma das piores avaliações dadas também pelos instrutores. Ou seja, eu era um dos piores avaliados em todas as formas de avaliações que havia. E depois que você consegue uma coisa desse tipo, você ser um dos piores todas as avaliações que existem, você fica um camarada conhecido dentro da academia militar, está tudo fazendo. E depois aquilo vira um estigma e você dificilmente se liberta dessa situação. Mas eu falei assim, eu sou um dos piores, mas eu estou aqui dentro. E se eles não me jogaram lá fora, eu continuarei aqui dentro. Tá certo? E eu me afogando, e a próxima prova seria 100 metros. E nada de melhorar o desempenho. Quando eu vi que estava chegando a prova de 100 metros, nada de meu desempenho melhorar, e também os instrutores já não tinham mesmo o que fazer comigo. Aliás, uma vez eles mandaram pular de 5 metros de altura no trampolim, porque era metade, o outro trampolim era 3 metros que eu teria que pular. Eu pulei assim, vamos dizer assim, me pularam. E quando eu caí, o desespero era tão grande, eu nunca tive tanto terror na minha vida, quando eu tive aquele dia. É inexplicável o sentimento que eu tinha. Tanto que eu caí na água e jogaram me bala. Eu estava tão desesperado que eu abracei a bola e me afoguei com bola e tudo. Mas ele abriu para mim, abriu cordas, puxaram a corda e eu fui junto com a corda. Mas quando eu estava se aproximando da prova de 100 metros, eu vi que não tinha jeito. Eu ia nadar na piscina na época que a piscina estava todo tempo por causa de baixa temperatura. Recente fica na serra, está frio. E eu virei para Deus e falei, Deus, tu vai me ajudar a superar essa limitação. Eu vou ser reprovado nessa academia. Não era pouco bom desempenho, para aquela prova eu consegui nadar 500 metros no treinamento, enfim, cheguei, consegui nadar 1.500 metros, que era quase 4 vezes o tamanho da minha prova que eu faria, e superando o obstáculo da natação. Passei para o segundo ano com dificuldade, no terceiro ano da irmã, fui chamado para a sessão psicotécnica. E me perguntaram, cadete, por que você era tinha uma das piores avaliações no primeiro ano da irmã, e hoje você tem uma das melhores avaliações. Eu também, terminei a irmã, no quarto ano, com uma das melhores avaliações da minha turma, fui indicado para ser instrutor da irmã. E aí eu fui eu tinha um preparo físico muito bom, tá? Eu fui para uma unidade muito operacional, muito perigosa. Quando eu cheguei no quartel de minha tropa em Flora, para o ano de 1992, eu perguntei para o capitão que estava comandando a tropa, capitão, essa tropa vai para onde? Ele falou, para Yugoslávia. Ele estava vendo aquelas guerras da Yugoslávia, as pessoas que têm a faixa de 40 anos ou mais, devem se lembrar, tinha muita matança, genocídio, alguns ditadores, inclusive, foram condenados atualmente pelo Tribunal de Haia. E eu não ia mandar minha tropa para lá. E aí eu perguntei, essa tropa está indo para onde? Ele falou, para Yugoslávia. Eu falei, eu posso estar morando para ir? Eu posso ir? Ele falou, você está brincando ou você está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Ele falou, se alguém desistiu de sério, você não contará se também na época, votou o envio de tropas, dado a violência que estava na região. Eu fui treinado para a guerra e eu não tinha problemas com isso, porque foi a profissão que eu escolhi. Eu era de infantaria.
delegacia para ir. E de uma hora para outra eu fui... Um colega foi transferido às praças do quartel e eu fui colocado na função dele. Eu fui trabalhar com o capitão, que o capitão tinha um comportamento muito suspeito. E eu comecei a ser ameaçado. Eu comecei a combater com as coisas erradas que eu vi. E eu comecei a ser ameaçado e esse capitão também me ameaçou um dia. Ele me ameaçou com uma pistola que estava na cintura, no bolso dele. Que é engraçado, porque o dia que ele me ameaçou, ele estava com uma pistola também. Quer dizer, eu até falei para ele, eu também estou com uma aqui, mas eu preciso dela para conversar com o senhor, eu era tenente. E eu fiquei numa situação muito difícil. Eu tive que enfrentar essa pressão toda, correr risco. Recentemente eu estava falando isso no quartel-general da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu saí, um cidadão fardado, todo de preto, veio atrás de mim e falou assim: Doutor Rubens, está lembrado de mim? Eu falei: estou lembrado de você. Você é o fulano de tal. Você serviu comigo no ano de 1992. Lembra que eu tive que sair do quartel às pressas? Eu falei: lembro. Não, eu fui transferido às pressas, lembra? Você foi para minha função? Eu falei: estou lembrado. E o capitão que te ameaçou, me ameaçou também, você sabia? Eu falei: não. Eu saí da função e você assumiu a minha função porque ele disse que ia me matar. E ninguém te contou nada, só eu e o comandante sabíamos disso, e ninguém te contou nada. Ou seja, eu fui sentar numa cadeira de um cara que tinha saído das praças porque tinha sido ameaçado de morte. E eu enfrentei esse camarada. Esse camarada, para mostrar que eu não estava brincando, infelizmente, mandou matar o meu colega depois, também tenente. Meu colega foi assassinado cheio de tiros na minha cabeça. E eu, antes disso acontecer com o meu colega, ninguém acreditava no que eu estava falando. E o que aconteceu? Eu fiquei sob forte pressão. O Exército me deu uma chance de prestar concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Confesso para vocês que meus colegas todos tinham arma. Eram irmãos oficiais do Exército de arma. Como é normal, eles tiram, eles podem andar armado. O sargento também tinha arma. Eu não embora ligasse com armas, eu era oficial de munições do batalhão, cuidava do pelão, eu comandava o tiro, mas eu não tinha uma arma particular minha, só tinha arma do Exército, que eu só usava quando eu estava de serviço. E quando eu comecei a ser muito ameaçado, eu vou confessar para vocês, eu falei: eu vou comprar uma arma. Porque afinal de contas, a arma para quem usa arma é normal. Uma pistola não era muito simples, se comparado a quem usa metralhadora, canhões e tudo mais. E o dia que eu falei: eu vou comprar uma arma, porque eu vou me defender, se esses caras tentaram me matar, eu vou tentar me defender antes. É como se o raio do céu viesse no meu cérebro e falasse: se você comprar arma, você vai estar abrindo mão da segurança que está na Bíblia, que vem do céu. Confesso para vocês que eu fiquei com muito medo, mas eu tive que fazer uma escolha entre morrer confiando em Deus e viver sem confiar nele. Eu preferi correr o risco de morrer confiando em Deus. Só que debaixo de forte pressão, eu tinha que dormir no quartel armadilhando a porta para que alguém entrasse, eu visse, para que ninguém me surpreendesse na cama, dormindo, e eu tentasse me defender em alguma eventualidade. Debaixo de forte estresse, eu fiquei doente. Mas o Exército me deu uma chance de prestar concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Eu me lembro que eu fiz a prova, já estava sem condição de estudar, eu estava sob efeito de remédio, a prova discursiva, com folhas numeradas, eu resolvi questão em folha reta, eu devo ter perdido ponto por causa disso, mas eu passei por 7 colocado. E como primeiro tenente de infantaria, eu fui transferido e fui fazer engenharia no Instituto Militar de Engenharia. E fiquei mais tranquilo. Lá no IME, no início do ano eu me casei, e aí fui fazer o curso, um curso bastante puxado, mas até então era muito mais tranquilo para mim do que ser ameaçado de morte e viver o risco que eu estava vivendo. No final do curso do IME, eu fui promovido a capitão e fui transferido para a região norte do Brasil. Eu fui chefiar essa ação técnica do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, fui cuidar de rodovias na região norte do país, obras civis, e eu estava muito feliz, uma oportunidade maravilhosa. E minha esposa estava grávida. E chegando lá, a minha esposa teve pré-eclâmpsia grave. E meu filho nasceu numa situação de emergência, no parto de emergência, e minha esposa e meu filho ficaram muito mal. A médica que atendeu minha esposa começou a dar remédio errado, e
economia, finanças. Não era a matéria que eu dominava, embora quando eu estava no Rio de Janeiro participava um pouco da matéria, mas na região norte do Brasil, no ECRE, não tinha, é difícil um candidato de lá passar, porque não tem cursos preparatórios, como tem nas regiões com maior infraestrutura. Mas eu fiz concurso sobre condições muito diversas. No dia da prova, eu dormi 2h30, eram 2 blocos de prova. Eu me lembro que eu fiz uma oração para Deus o seguinte: Deus, eu acho que tu fechar essa porta, tu permitiste toda essa dificuldade para eu não estudar para o concurso e para eu não passar nessa prova, que provavelmente tu queres que eu fique no exército. Então, se eu não pensar, eu vou entender que tu fechar essa porta, que conforme a tua palavra diz, que és o Deus que abre porta, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Agora eu só vou passar nessa prova, se a tua mão estiver sobre mim. Eu fiz o concurso e eu passei. Eu passei no concurso nacional e fiquei na dúvida se eu tomava posse no Banco Central. Eu gostava muito do exército. Eu fui para o exército por ideal. Eu achava que eu ia ajudar o país sendo do exército, porque quando eu era criança, quem governava o país eram generais e o exército tinha, e até hoje ainda tem muita influência na vida nacional. Eu achava que ia ajudar o país. E eu olhei para o Banco Central, embora eu tenha passado no concurso, eu confesso que não tinha muita motivação de tomar posse. Até que um colega meu disse assim para mim: não, mas o Banco Central mexe com a economia, você pode ajudar o país. Afinal de contas, as pessoas fazem guerra por causa da economia. Então eu acho que você pode ajudar o país também. Eu falei: bom, então eu acho que eu vou para lá. Aí eu fui para o Banco Central. Deixei o serviço ativo do Exército, fui para a reserva e fui para o Banco Central. Chegando no Banco Central, o mundo estava passando uma crise muito severa, e a taxa de juros chegou a 49%, a taxa Selic. E eu comecei a achar que algumas decisões não eram as melhores decisões. Só que não tinha um curso de economia, os colegas brincavam, faziam piada comigo. Fala, dá uma ideia para o presidente do Banco Central, diziam eles. Fala o que ele está fazendo, dá essa ideia para ele, que gosto de ironia. Eu sempre com ideias, assim, que eu achava que tinham que tomar decisões que ajudavam, de fato, o Brasil. E eu pedi para ir para o Rio de Janeiro, me deixaram ir, eu acabei parando num cubículo. Botaram no cubículo, não sabia se era dia, se era noite, no lado colorado. E lá naquele cubículo, eu já estava até meio desanimado, eu fui vestibular para Direito. E eu nunca tinha feito vestibular para uma universidade até então, porque eu só tinha feito concurso militar. Então eu achei que eu não tinha passado, desci para lá, um ano depois eu descobri que eu passei e perdi a vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas nesse intervalo, o que acontece? O colega do Exército me chamou para fazer mestrado em engenharia nuclear. E eu era do Banco Central, fiquei meio constrangido, porque o Banco Central não ia, assim, com a afinidade que tem engenharia nuclear com o Banco Central. E eu fui fazer mestrado trabalhando, estudando, ali. Na época do mestrado, eu fui convidado para ir para o gabinete do presidente da República e para trabalhar no gabinete de ciência e tecnologia para trabalhar no meio projeto do Brasil. Na ocasião, eu preocupado que o Banco Central poderia me recriminar, porque na era que não tinha nada a ver com o Banco Central, eu declinei do convite. Quando teve um acidente nuclear no Japão, eu estive na Globo, no Faustão, depois de eles insistirem bastante, porque eu era diretor de uma empresa de petróleo, eu achava que não deveria ir. E eu tive no Faustão, quem quiser assistir essa entrevista na internet, se você botar Rubens Teixeira Faustão, você vai assistir no momento do acidente nuclear, que tinha uma crise nacional e internacional para a nuclear, eu tirei dúvidas acerca dos riscos nucleares no Brasil e no exterior. No meu site, que tem nas redes sociais, que é rubensteixeira.com.br, você pode procurar essa entrevista e através das minhas redes sociais você encontra também. E o que aconteceu? Terminei o mestrado em engenharia nuclear, também fiz uma pós-graduação de auditoria e perícia contábil, para dizer que o Banco Central tinha também afeição pela área contábil, portanto, eu não estava tão distante dos interesses do Banco Central. Mas quando eu terminei esses 2 cursos, o Banco Central não valorizou muito, não deu muita importância, e aí eu fiquei chateado. Aí eu falei, já sei, vou fazer direito. Eu fui lá, fui vestibular de novo, aí eu passei de novo. Vou fazer vestibular, direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí eu pensei o seguinte, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou, depois que eu terminar direito, eu vou para o Ministério Público, na magistratura, e vou ajudar a lutar pelo país, porque daqui eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer nada. E comecei a estudar todo empolgado. Falei, agora ninguém me segura mesmo. Vou fazer direito e depois vou para a área jurídica. Só que aconteceu inusitado. Eu estava no primeiro ano do curso de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu recebi um e-mail no Banco Central por volta de meio-dia de uma sexta-feira, dizendo: estão abertas as inscrições para fazer doutorado em Economia na Universidade Federal Fluminense. Eu
não tinha um curso de economia sequer, não tinha graduação nem mestrado em economia. Era uma sexta-feira por volta de meio-dia. As inscrições para esse concurso de doutorado se encerravam naquela sexta-feira. Ou seja, tinha algumas horas para fazer a inscrição, que era na nossa cidade, ao lado do estado do Rio de Janeiro, que é a cidade de Niterói, onde fica a Universidade Federal Fluminense. E a prova seria na segunda-feira, uma prova oral. Eu li aquele e-mail, vi que não dava tempo e deixei para lá. Sendo que a pessoa que mandou e-mail foi na minha sala e falou assim, viu o e-mail que eu te mandei? Eu falei, do concurso para doutorado em economia na UF, e que as inscrições encerram hoje, a prova segunda-feira, esse? Ah, sim, esse mesmo. Eu pensei que se interessar, a pessoa falou. Aí eu olhei para a pessoa e falei, eu acho que vou me interessar. Me interessei. Aí eu sentei na frente do computador, uma hora e meia, mais ou menos, 2 horas, eu preparei um texto que eu chamei de projeto de tese. Tese de doutorado, uma pesquisa inédita, que você vê o que está sendo falado no mais alto nível, no estado da arte de conhecimento no mundo, e a partir dali você faz uma proposta de pesquisa para defender uma tese de doutorado. Isso é uma tese de doutorado. Portanto, você não consegue fazer um projeto de tese de 1 hora e meia, 2 horas, sem ter estudado antes. Isso não existe. Mas eu tinha 2 horas para fazer a inscrição. Preparei aquele documento de 3 peças, expresso duplo para ficar melhor. Juntei minha documentação, 7 horas da noite, cheguei na universidade, tinha uma senhora de limpeza, né? E falou, senhora, que eu liguei antes, sabe que ia para ir? O diretor falou que se você chegasse aqui, era para abrir a porta da sala dele, botar sua documentação em cima da mesa e você poderia vir fazer a prova segunda-feira pela manhã. Então, a senhora de limpeza aceitou a minha inscrição de doutorado. Eu tenho certeza que o trabalho dela é valiosíssimo, ela foi muito querida, muito importante para mim, mas de fato não era a missão principal dela. Mas ela aceitou a minha inscrição, ela botou na mesa e eu na segunda-feira, tinha sábado e domingo, para dar uma olhada na minha prova. Vocês acham que faria diferença? 2 dias, não tinha feito graduação no mestrado, para fazer um concurso de doutorado, você acha que faria diferença? Não, concorda? E foi exatamente por isso que eu não estudei. Segunda-feira de manhã, eu fui fazer a prova. Eu cheguei na sala onde estavam os candidatos, a prova amarela, e tinha uma sala onde estavam os avaliadores, e eu vi os candidatos um falando para o outro. Eu fiz economia não sei onde, eu fiz mestrado em economia não sei qual universidade, eu publiquei artigo, não sei em qual revista científica, agora econômica. Eu olhando para a cara deles assim, eu falei assim, esse povo está me insultando, porque se eu abrir minha boca aqui, eu vou dizer que eu entrei na sala errada. Aí eu tive uma ideia, eu falei, posso ser o primeiro a ser avaliado? Nunca leva lá, inclusive. Muito capaz, eu acho que ela é professora do UFRJ hoje. Falei assim, tem um aí dentro, olha quem sabe você entra. A melhor saiu, eu entrei. Peguei a mão, 5 avaliadores estavam na mesa para mostrar para eles que eu estava bem, que eu estava tranquilo, que eles não se preocupassem tanto comigo. E começou a avaliação. Um detalhe importante, que o professor mais experiente da banca, com livros publicados em mais de 40 países, tinha sido exilado na época do governo militar. Por que eu estou falando isso? Mas consideraram outro. Ele podia olhar para mim e falar assim, esse cara foi um cara igualzinho ele que me prendeu. Foi um cara igualzinho ele, fez o curso, esse mesmo curso que ele fez, curso de infantaria na academia militar, foi ele mesmo, um cara igual ele que me prendeu. Às vezes esses caras não estudam, o curso dele não tem nada a ver com economia. O que ele está fazendo aqui, querendo fazer doutorado em economia? Ele podia pensar qualquer coisa. De fato, ele tinha muitos motivos para me reprovar. O primeiro deles é que eu não tinha estudado nada para a prova. O segundo é que o meu projeto de tese foi feito em cima da hora e da qualidade que vocês estão imaginando aí, vocês não estão errados. Eu também não tinha um curso de economia. Então, eu sabia que eu estava correndo um severo risco de passar um tremendo vexame. Mas no meio da prova, o presidente da banca olhou para minha cara e falou assim, ô Rubens, me responde uma coisa, você acabou de falar isso aí, mas no seu projeto de tese está escrito o contrário. Quando você fala uma coisa, escreve outra. Eu olhei para ele com muita serenidade e firmeza e falei, professor, esse projeto de tese está nas suas mãos, eu levei 1 hora e meia, 2 horas fazendo, porque tinha poucas horas para fazer a inscrição, para descobrir esse concurso, sexta-feira por volta de meio-dia. Então tinha que ser rápido, escrevi isso aí, coloquei aí para vocês aceitarem a minha inscrição. Mas faz o seguinte, desconsidera isso aí, vai o que eu estou falando. Tive que bancar. Afinal de contas, tinham 5 professores doutores me ouvindo. Só que a única coisa relevante que tinha falando de economia na minha documentação era o meu projeto de tese, que eu mandei desconsiderar, mas tudo bem. Lá na frente, ele virou e falou assim, já temos 10 para avaliar o projeto, podemos encerrar. Quando ele falou isso, eu pensei assim, o que eu fiz aqui dentro? Como é que eu saio daqui? Talvez eu tenha que pedir desculpa para eles. Eu olhei para cima da mesa, vi um monte de documentos, xerox nos documentos, aí raciocinei rápido e falei uma tremenda besteira. Falei assim, professor, se esses documentos que eu deixei aqui não servirem para nada, são
E na hora que eu estava falando com um outro da equipe escreve, eu falava, não contraria não, se esse cara vai me dar um soco, vai me dar camarada. Eu não sei o que ele pode ter pensado, o que eles pensaram a meu respeito. Eu não tinha a menor ideia. Tá difícil, vocês concordam? Tá difícil avaliar o que aconteceu, viu? O que eles pensaram, eu não sei. Só que são resultados. 5 candidatos foram aprovados e, segundo a banca, não existia hierarquia entre eles, portanto não tinha primeiro e nem quinto. Eram todos igualmente aprovados. E 3 ganharam direito de repescagem, que poderiam cumprir alguns requisitos e, se aprovados, poderiam se matricular só no período seguinte no curso de doutorado. Os 5 não, estavam prontos para iniciar imediatamente o curso. Vocês acreditam que eu estava entre os 5 prontinhos para começar o curso e a professora da própria universidade, com graduação em mestrado em economia, ficou na repescagem? Olha, eu poderia dizer para vocês um monte de coisas e até dizer, de fato, coisas que pudessem ficar muito, assim, bem para mim na fita, mas eu queria dizer o que eu acho disso. Eu não sei o que vocês acham, mas eu vou dizer o que eu acho, porque eu que pisei na brasa e eu sei onde eu não tá. Tá certo? Eu tenho certeza que isso aconteceu por uma coisa transcendental, algo divino, algo que Deus quis que acontecesse. Tá certo? Você fala assim, mas Deus está brincando, Deus não brinca com nada. Deus não é um brincalhão. Ele não é alguém que faz as coisas porque ele gosta de dar show. Deus tem um propósito em cada coisa que ele faz. E ele tirou a minha vida da minha rota, da rota que eu previ um monte de vezes. A minha turma no Exército Coronel está indo para a reserva. E Deus me tirou de lá por um plano dele. Porque o meu plano foi para lá. Ele deixou ir, me arriscou minha vida um monte de vezes e me tirou de lá. Então agora ele sabe o que ele vai fazer, porque já não é mais problema meu. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu fui para o doutorado e falei, agora eu já sei. Eu vou fazer um concurso dentro do Banco Central, vou fazer, se eu passar nessa prova, eu vou ganhar uma licença, vou fazer não só o direito, o doutorado de economia, vou fazer o direito também ao mesmo tempo, vou voltar doutor em economia, vou ser um camarada que vou ir para o departamento de pesquisa no Banco Central e vou propor políticas econômicas para o Brasil. Ótimo, planejamento bem feito. Fiz o concurso e passei. Na época, a diretoria do Banco Central me vetou a mim e mais 4 que iam fazer curso de doutorado e mestrado em economia na Unicamp e na Universidade Federal Fluminense. Nós cumprimos todos os requisitos, mas a diretoria do Banco Central arbitrariamente nos vetou. E a diretoria era presidida pelo então presidente do Banco Central, atual ministro da Fazenda. E aí, eu fui em Brasília resolver um problema e um senador virou para mim e de uma maneira assim muito até gentil, mas um pouco irônica, porque ele queria fazer uma provocação, esperava que eu fosse desse uma resposta para dialogar com ele sobre o assunto. Ele virou e falou assim, foi a política monetária do Banco Central. Eu falei, eu gosto de falar disso, né? Mas tem um documento do Banco Central que mostra que cumpre todos os requisitos. E aí, esse senador, que hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele fez uma denúncia no Senado Federal que voltou o presidente do Banco Central a se explicar. Na ocasião, aí o Banco Central chamou as pessoas que estavam nessa situação, que eram 5 no Brasil inteiro, e eles negociou uma licença para cada um e mandaram um recado que o diretor queria falar comigo. Aí eu falei assim, é evidente que o diretor me provocando, eu vou atender a provocação dele, porque ele é diretor. Mas se você quiser conversar comigo sobre meu doutorado, meu assunto de doutorado é um assunto muito pequeno. O assunto principal é por que eles tomam medidas para doutrinar os doutores do Banco Central para que todos falem a mesma coisa. Aí me sugeriram que eu fosse para algumas universidades, eu pedi só 2 anos para terminar meu doutorado, e a gente falaram, você poderia ganhar 4 anos, se você fosse para a universidade tal. Eu falei, não quero terminar nessa. E aí o Banco Central veio a público e disse o seguinte, nós não liberamos, o servidor Rubens Teixeira da Silva não foi liberado para fazer doutorado na Universidade Federal Fluminense, porque a Universidade Federal Fluminense é mediana. Agora era grau 5, que é grau ótimo da parte, que é o que o regulamento exigia. Dentro do Banco Central virei piada. Porque eu comecei a fazer o doutorado em economia e trabalhando e estudando, mas eu fazia o direito ao mesmo tempo. Então, no Banco Central, o pessoal falava, como é que você faz um doutorado em economia? Desmerecendo a Federal Fluminense, que também não é uma universidade ruim assim, como estava querendo dizer. Não era, grau 5, grau ótimo da parte.
provavelmente essas pessoas não conheciam. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando você vê pela frente uma pessoa que espera em Deus, você olhe com muita cautela. Porque Deus, Ele atende, Ele é sensível à fé das pessoas. E o que acontece? Entrei no grau de recurso, passei de uma maneira bastante constrangedora, mas passei. Terminei meu doutorado em economia e o direito ao mesmo tempo. Eu terminei antes de 48 meses, que é o tempo mínimo para a universidade ser beneficiada pela CAPES. Eu não atrasei nenhuma matéria no curso de direito nem no curso de doutorado de economia. E terminei no mesmo semestre. Eu defendi minha tese de doutorado. Defendi minha monografia de direito. Ainda fiz prova para a OAB. Peguei artigos sobre minha tese, preparamos um artigo, eu e meu orientador, e mandamos para a revista Economia Aplicada da USP. Porque eu esperava, se publicasse na revista Economia Aplicada da USP, pela revista científica nacional de economia, importante, se publicasse lá, que ia ser referendo ao meu trabalho por outros professores importantes. E mandei também artigos sobre minha tese para a revista Plants Economics da Inglaterra, que é uma das revistas científicas econômicas mais bem ranqueadas do mundo. Eu sabia que se fosse publicado nessa revista, lá na Inglaterra, ia provavelmente fechar a boca de alguns arrogantes que ainda colocavam em xeque o meu trabalho. E eu voltei ao Banco Central. Doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia. Pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil pela Universidade de Estácio de Sac. Formado em Engenharia de Fortificação e Construção pela Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia. E formado pela Academia Militar de Seguros Negros. E quando eu cheguei no Banco Central, eu esperava até que eles me colocariam no departamento de pesquisa, mas eles me colocaram de fato no subsolo para receber correspondência. Lá do subsolo, eu peguei uma monografia de direito, adaptei e escrevi no concurso interno dentro do Banco Central. E também escrevi a minha tese de doutorado no que era, eu preparei as pressas de qualquer jeito, sem muito tempo para revisar, porque no Banco Central tem colegas que são formados em várias partes do mundo, e eles são muito capazes, muito preparados, têm revistas, têm softwares, eles têm um aparato muito bom, e não compartilhavam comigo, porque de fato eles tinham que ficar do lado da diretoria, eles tinham que dizer que o meu curso era bom, eles tinham que me alejar do processo, aí eles tinham que ficar fazendo, então eu fiquei numa situação muito constrangedora, pouquíssimos colegas ficaram do meu lado. E o que aconteceu? Eu preparei o trabalho às pressas, mandei para a maior competição nacional de trabalho de economia, e eu tenho certeza que eu poderia ter feito melhor, mas eu não consegui, porque eu não tive tempo, não tive apoio, não tive condições sequer, eu estava já muito exausto também. Escrevi meu trabalho no Prêmio Tesouro Nacional, que é um concurso que é promovido pela Fundação Getúlio Vargas e Secretaria de Tesouro Nacional, que recebe inclusive trabalho do exterior e do Brasil, de técnicos do Banco Central, do BNDES, Ministério da Fazenda, professores de Economia, Finanças, pessoal de bancos, pessoal de Secretaria de Fazenda, Ministério da Fazenda, ou seja, os melhores do Brasil fazem suas propostas sobre a política econômica do Brasil. Eu mandei meu trabalho. E saiu, eu já tinha feito prova para a OAB, saiu o resultado da OAB, eu passei, saiu o resultado. O meu artigo foi aceito para publicação na revista Economia Aplicada da USP, saiu o resultado da Plants Economics na Inglaterra, o artigo foi aceito para publicação na Plants Economics na Inglaterra, saiu o resultado da competição que eu participei também na Universidade de Direito, ela foi premiada, e saiu o resultado do Prêmio Tesouro Nacional, que ali é a Olimpíada, a cereja do bolo. E o meu trabalho foi o único trabalho dentre os premiados, o único trabalho do Banco Central e o único trabalho da universidade. Quando isso aconteceu aí, eu já estou avisado em Brasília, pela mídia, dentro do Banco Central. Eu sei dizer que nessa confusão toda me nomearam para ser assessor da liderança do governo no Senado Federal. E aí, 7 dias depois, antes de eu tomar posse, eu fui nomeado diretor financeiro e administrativo da 34. Exatamente, é 34 mesmo. É que vocês estão pensando aí. Fui para 34. Desenvolvi o trabalho que a gente desenvolveu, criei indicadores que inviabilizavam atrasos de pagamento para evitar que as pessoas demorassem a pagar o fornecedor e ia botar o fornecedor, o empresário jogado no milho para receber o direito dele. Eu acabei com todos os vazamentos que eu encontrei pela frente. Todas as fragilidades. Foi um trabalho duro, intenso e difícil. E aí fui fazer
fugir, nenhum deles, até porque eu gosto, né? Vou perder uma oportunidade de ficar na frente do microfone, vocês estão vendo que eu tenho uma intimidade, né? Quer dizer, segundo me fizeram a pergunta se aumentando a pena de crime de corrupção no Brasil se resolver o problema da corrupção. Eu disse, não vai resolver. É bem que eu aumente bastante, mas não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque a corrupção está entranhada em muitas instituições no Brasil. E corrupção é igual banditismo. Tu prende um corrupto, é feira de corrupto, querendo a vez dele. Ele sabe, ele não pensa que ele vai pra cadeia, que ele vai ser pego. Ele quer roubar. E vocês observam que prende corrupto, ele continua fazendo trambique de uma cadeia, ele é pego de novo, e ele não para. O corrupto, ele não se liberta facilmente da corrupção. Então os caras são ladrões e são presos e são condenados, respondendo processo, continuam roubando, e aí depois vão liberdade, quase na festa de receber liberdade ou de benefício judicial, aí o povo que está roubando de novo, e aí param de roubar. Então não adianta. Não adianta. E aí basta você ler o jornal todos os dias. Vocês vão ver que agora eles perderam a vergonha, não tem mais vergonha de ser corrupto, não tem mais vergonha de pedir anistia eles mesmos. Eles são ladrões assumidos, estão na mão de quadrilha. Eu não tenho mais problema para dizer isso, porque eu não estou diante de idiotas. Eu estou diante de pessoas inteligentes. Estão no meio, governadas e lideradas e por ladrões. Mas quem tem dúvida não, eu preciso explicar muito. Aí, por causa disso, e a diretora do transporte, o Lava Jato comanda, hein? E a Lava Jato estava comandando ele já. E aí eu falei, pergunta qual é a solução, Rubens? Foi o apocalipse, o final do mundo? Eu falei, não. O Brasil, o custo de produção e distribuição de dinheiro é muito alto. Eu já tive, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo um avião de dinheiro do Banco Central para o Banco Central aqui para distribuir para os bancos. Isso é um custo elevado. Não só de produção de dinheiro, como distribuição, a logística disso é claro. Eu tenho que contratar um avião, eu tenho que pagar a polícia, a brigada militar para fazer a escolta, depois tem que pegar, levar o dinheiro de volta, distribuir. Pensa bem, é claro a produção de dinheiro. Tá certo? Então, as duas vezes que eu vim aqui foi para trazer dinheiro para vocês. E agora eu vim trazer coisa melhor do que dinheiro. Foi mensagem de esperança, falar de Deus para vocês. Vale muito mais do que o avião que eu trouxe de dinheiro. O dinheiro do Banco Central, o dinheiro do Brasil, né? E o que acontece? Eu falei assim, e além disso, por causa disso, é muito caro a produção e distribuição de dinheiro, a logística e a distribuição. E o Brasil tinha que reduzir ao máximo a produção de dinheiro. Mais de 50% das operações de compra e venda no Brasil já são feitas de forma eletrônica, por cartão de crédito, débito, computador e por aí vai. O Brasil tinha que adotar o dinheiro virtual, o dinheiro eletrônico, porque além de acabar com o custo de produção e distribuição, você ia inviabilizar o assalto a banco, assalto a carro forte, saída de banco, explosão de caixa eletrônico, você ia inviabilizar lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, você ia inviabilizar caixa 2, sonegação fiscal, ou seja, você ia acabar com corrupção política. E eu terminei uma fala no rádio dizendo o seguinte, eu quero ver algum corrupto botar dinheiro virtual na mala. Isso eu falei no dia 20 de março de 2015. 7 dias depois, eu fui destituído de forma truculenta do cargo de diretor financeiro administrativo da 34. Não só destituíram do cargo, como pegaram as pessoas que trabalhavam comigo. Eu fui na sexta-feira que fui destituído, lacraram, inventaram, se insinuaram que tinha operação Lava Jato. Imagina se a própria Petrobras for roubada, o quanto quiseram roubar, se lá internamente as pessoas iriam e botaram no lugar um diretor de pensadinha, para vocês terem uma ideia do E o que acontece? Pegaram as pessoas que trabalhavam comigo, prenderam numa sala lacrada, que a gente não tinha como sair, e pressionaram para arrancar informação a meu respeito. Pressionaram mesmo. Existe um processo no Ministério Público no Rio de Janeiro para apurar crime de cárcere privado, tortura e constrangimento legal contra meus ex-subordinados. Existem ações trabalhistas em que eles estão ganhando. Fizeram isso dentro da 34, no andar da diretoria da 34. E aí, quando fizeram isso, já tinham vazado. A revista Época fez uma matéria botando na cara desse tamanho assim, dizendo que em ano de 2011 eu tinha dito que eu botei sob suspeita o relatório interno da auditoria. Isso porque eu tinha apontado falhas dentro do processo de auditoria, eu tenho que dizer isso em público, porque depois a auditoria começou a vazar informação a meu respeito, vazava coisa da auditoria. E aí eu botei em xeque um
vão tomar para criar constrangimento. Muito bem. Esse relatório que eu pus em foto em 2011 vazou em 2013. Quando vazou, o que acontece? Eu começo a responder, não, o período eleitoral, não faz isso. Em 2014, acho que vazou. Não faz isso, vai dar confusão e tal. Eu entrei com um processo criminal e civil contra o jornalista. A revista Época já transferiu de Brasília para São Paulo, é difícil de citar ele. É um jornalista que fez aquela matéria com o Joaquim Barbosa, ele fez aquela carta demolidora. Tem um processo civil e criminal. Eu já falei para o meu advogado. Sabe quem vai ser as testemunhas desse processo? Sabe quem? Os auditores que assinaram o relatório. Eles não sabem a informação? Eu vou botar de frente para o juiz para eles apresentar tudo. Porque se eles tiverem a informação, vai ajudar quem? O Ministério Público e o juiz. Agora, se mentiram, vão responder por terem sido dados falsos. Eu vou deixar os auditores que fizeram o relatório, que foi publicado, de frente para o juiz, para eles contarem tudo que sabem a meu respeito. Tem nada melhor do que isso. Concorda comigo? Uma testemunha, eu não sei nem se é de defesa ou de acusação. As únicas que não vão processo. Usem da forma que eles escrevem. E aí, agora não tem recebido advogado pelo WhatsApp, um despacho do juiz, para ver se consegue pedir um palete para as empresas concessionárias para descobrir o endereço do jornalista que há quase 2 anos que eu não consigo citar o cara. E o cara famoso. Ué, não tem como, eu tenho que colocar claro para dizer a verdade, não foi ele que foi matéria contra mim. Só que o Brasil inteiro já sabe que é mentira, e ele também. Aliás, uma jornalista da revista Época mandou um e-mail semana passada e perguntou se eu podia me encontrar com ela em Brasília. O que ela vai falar? Quando eu não sei, eu não respondi. Porque se for questão da justiça, vai responder para o judiciário. Ela não tem acordo, não tem interesse nenhum de acordo, eu quero verdade. Tá certo? Só que aí aconteceu. Ela começou a vazar informação para a Globo e para a Época, dizendo que o diretor de compliance da Petrobras, que eu estou sob análise depois de processá-lo também agora, para ele vir a público, para ele se explicar, ele disse, teria dito para a reunião que me disse que alguns foram destituídos porque não eram confiáveis. Quando ele fez isso, eu fiz uma notificação extrajudicial, fui pessoalmente à Petrobras, mas para ele e para o então presidente, dizendo o seguinte, imediatamente, essa investigação severa que vocês fizeram, pressionando nos seus subordinados, imediatamente entreguem para Curitiba tudo que encontraram. E detalhe, vocês não estão fazendo favor de entregar não, são obrigados. Porque se não entregarem, estou cometendo crime de prevaricação. Eu fui para o prazo e falei isso. Agora que eu fiz isso, Brasília me ligou, não, tem nada contra você no lugar nenhum do Brasil. Aí me ofereceram 4 cargos, 3 diretorias e uma superintendência. E aí, muito obrigado, por gentileza, mas eu sou funcionário do Banco Central e lá vou ficar. Tá certo? Eu escrevi esse livro aqui, ó. Não, antes de falar disso, eu vou falar desse. Esse livro é lançado na Inglaterra, Como Vencer Quando Você Não é o Favorito. Quando eu só tinha um, que os outros foram vendidos em Passo Fundo, eu fui ali na livraria, comprei ele, os 3 que tinham, eu paguei mais caro, porque eu vendo com preço de capa, então costuma ser mais barato que a livraria. Eu paguei mais caro para vender para vocês preço de capa. Os pouquinhos que tem ali foi o que tinha na livraria. Vocês vão estar pagando mais barato do que o valor que eu comprei. Só para vocês terem um livro aqui. Escrevi esse livro aqui, ó, Desatando o Mal do Brasil. E o que é interessante, propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Nesse livro, eu faço várias propostas entre os meus colegas com a participação do William Douglas. Eu falo da proposta do dinheiro virtual, que eu falo no Brasil e no mundo. E tem uns países assim, que são bem modestos, que estão aplicando já essa questão do dinheiro virtual, tipo assim, Dinamarca, Inglaterra, eu estou avaliando a aplicação, Israel, Japão, e eu estou aqui há 2 anos gritando internamente no Brasil. E políticos, em que boa parte deles são entupidos até o pescoço de corrupção, e não se preocupam com as gerações dele, e registro, não são todos os políticos, aliás, nenhum deles que estão lá tomou a força, foi eleito, ou com voto comprado, ou com voto alienado, mas foram eleitos. Então isso é importante se conscientizar. Para quê? Só que tem um detalhe importante. Por que eu estou falando? Eu falo isso, já sou artigo meu no Folha de São Paulo, não consigo encontrar época na política. Só que o Kenneth, o Adolf, ex-economista-chefe do FMI, um camarada que é professor de Harvard, acabou de lançar o livro The Curse of Cash, A Maldição do Dinheiro, em que ele fala que o país que adotar, em outras palavras, o dinheiro virtual vai acabar com os crimes que envolvem dinheiro. E agora o meu discurso mudou. Não é mais o livro Desatando o Mal do Brasil e Acredita em Mim. Não é um livro que tem vários
país tem jeito, é um país rico, é um país com um potencial enorme. Mas o nosso povo, não são os políticos que têm que mudar. Eles não precisam mudar nada. Quem tem que mudar é o povo. É político. Por isso falar porque eles foram escolhidos, pô. Não adianta mudar eles. Tem que mudar a cabeça do povo. E eu digo para vocês, por que eu estou falando isso? Isso tem a ver com o final já no meu depoimento. É que é o seguinte, eu, da mesma forma que sei que Deus mudou a minha história, sei que Deus pode mudar a história de vocês, sei que Deus pode ajudar a resolver o problema da família de vocês, da empresa de vocês, do emprego de vocês, da situação da saúde de vocês, e Deus pode resolver o problema do meu país. Eu tenho muita esperança disso. Eu tenho muita certeza disso. Eu tenho muita fé disso. Eu sei que as pessoas não precisam acreditar no que eu falo e muito menos pensar como eu. Mas eu queria deixar para que todos pudessem ouvir e que se aplicassem, que vocês refletissem sobre isso. Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês, por exemplo. Não existe isso. E se Deus cuida de mim, e eu que vivo no meio dessa truculência, dessa estupidez de um país que eu fico falando sozinho em alguns casos, mas eu gosto de ficar falando sozinho, porque quanto mais sozinho eu falo, mais eu falo. Eu me divirto falando sozinho. Vocês sabem por quê? Porque a verdade, ela é implacável. Eu já falei para algumas pessoas, se me matarem, a verdade é implacável, ela se bate. Ela vai se bater, ela vai se defender. Ela não vai deixar, a verdade não morre, ela é viva. E ela se bate. E se você está do lado da verdade, você está bem. Porque se você não tiver mais como defender o que você acredita, o que você defende, se defende. E eu vou agora, onde é que você arruma tanta esperança, tanta certeza? Aí é que eu vou falar, em Deus. Através de Jesus Cristo. E eu vou fazer agora, para encerrar, uma oração para vocês. Eu vou fazer uma oração. Olha, eu fechei o olho, isso aqui não é um ritual, não vou fazer nada demais, não vou fazer nada com vocês, estou de olho fechado para vocês verem como eu estou olhando para vocês. Agora eu vou pedir uma outra coisa, agora vocês fechem de vocês. Eu só vou abrir o meu, depois que eu abro, vocês vão abrir primeiro. Por que eu estou pedindo vocês fecharem o olho? É para vocês não ficarem olhando para a cara do outro. Para mim é programar, já estou olhando o tempo todo mesmo. Mas não olhem um para a cara do outro. Eu vou fazer um momento de reflexão agora. Eu vou fazer uma oração em que eu vou reconhecer que eu, Rubens Teixeira, sou pecador e que Jesus Cristo é meu. Jesus Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, a Deus, senão por mim. Então eu vou reconhecer Jesus como meu Salvador e eu como pecador. Vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu vou fazer exatamente isso. Não tem nada além disso. Eu vou convidar você a fazer essa oração comigo. Eu vou fazer ela pausada e você me acompanha. Todos os presentes, se possível, em voz alta. Não se preocupe, eu não estou te olhando, não é um para ficar olhando para a cara do outro. Esquece, como se nós estivéssemos sozinhos agora diante de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado por ter dado Jesus Cristo para morrer na cruz para me salvar. Eu sou um pecador. E eu reconheço que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Entra na minha vida. Esteja comigo durante toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem abrir o olho e eu prometo a vocês, eu vou abrir depois de vocês. Agora, tem uns livrinhos, hein? Eu tenho um brindezinho da Bonep, que é um livreto, que diz, agora você faz parte do povo mais feliz da Terra. E tem 4 coisas que Deus quer que você faça, 4 coisas que Deus quer que você tenha, e 4 coisas que Deus quer que você saiba. É um livreto, esse livro é chique. Isso aqui é um brinde da Bonep para você. E eu vou chamar você aqui à frente, para dar você que fez essa oração pela primeira vez, para receber esse livreto. Gente, não tem ritual nenhum, eu não vou te entrevistar, eu não vou te perguntar nada, eu não vou ficar te segurando aqui, espera um pouquinho aqui. Você só vai pegar o livrinho ali com o nosso presidente, o Humberto, e vai apertar a mão e vai sentar de volta. Você não precisa nem falar nada, se você não quiser. Eu vou só apertar a sua mão. Aí quem fez
fez essa oração pela primeira vez, vem aqui receber o livrinho. Pode vir aqui, você vai para com o banco aqui, o presente capítulo, tá? Queria só cumprimentar você, que Deus abençoe, tá? Deus abençoe, irmão, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, querido. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, querido. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Prazer. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Bem, aqui. Bom, eu queria agradecer a todos vocês a presença, o carinho. Certamente quem convidou você gosta de você. A gente vem aqui com prazer. A gente não, conforme foi dito, a gente não é remunerado para dar essas palestras, mas a nossa remuneração é alegria, é ver o bem-estar de vocês, é ver a felicidade de vocês. Eu estou casado há 22 anos, eu tenho 2 filhos, um de 18 anos, outro de 3 anos, aos 15 anos, né, que eu tenho filho. Minha família foi presa e eu queria estar com eles, mas a busca por vocês, eu estou motivado, porque eu sei que a minha missão é compartilhar com vocês uma mensagem que possa ajudar vocês a vencer a dificuldade, vocês terem a felicidade de ter Deus na vida de vocês. Eu queria agora fazer uma oração por todos vocês, pela família de vocês, pelos negócios. Então, Israel, vou devolver a palavra ao nosso presidente Humberto. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade que eu estou aqui, com essas pessoas queridas que atenderam o nosso convite e jantaram conosco, participaram conosco, assistiram à nossa palestra. Senhor, eu te peço por cada um dos presentes, meu Pai, as pessoas que entraram aqui com alguma enfermidade, que possam sair curadas, que entraram tristes, abatidas, que entraram com algum problema, que estejam eventualmente perturbando a paz delas, que sejam livres, que sejam libertas, que sejam alegradas, ó Deus, por Ti. Senhor, nós pedimos pelas famílias aqui representadas, pelos negócios das pessoas, pelos empregos, por toda a vida de cada um, que a Tua proteção esteja sobre eles, livra-os do mal, guarda-os, ó Pai, guarda cada um dos presentes de suas famílias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Quero agradecer o carinho do Rubens. A gente tem convivido lá em casa desde ontem que ele chegou em Porto Alegre. A gente foi buscar, ele esteve no jantar sábado à noite em Passo Fundo. E do Rio de Janeiro, foi para o Passo Fundo, veio de ônibus para cá, buscando ele na rodoviária. E tem sido muito agradável conviver, conhecer essa história. E aquilo que a gente falou, né, que a Bonap fala de transformação. Se você está sendo afogado pela vida, você tem esperança. É um cara que se afogava na beira da piscina, na borda da